Queria chamar aqui à frente o nosso irmão Felipe. Nosso irmão Felipe é seminarista na Teológica de São Paulo, está se preparando para o ministério, né, e estará pregando esta noite e nos abençoando. Temos nosso irmão Gessé também, que é o seminarista aqui na igreja. Então os irmãos estarão percebendo que eles vão estar mais constantes aqui no púlpito, tá? E eles estão seguindo aí todos os métodos, né, que nós temos, pregações expositivas, e estão se preparando quanto a isso, tá? Vamos orar pelo nosso irmão? Incline sua cabeça, vamos agradecer pela vida dele, que Deus utilize e nos abençoe mais uma vez. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do teu servo Felipe, que tem estudado, tem se empenhado, Senhor Deus, para lhe servir da melhor maneira. Mas sabemos, Deus, que somos carentes de graça. A instrumentalidade depende do Senhor, depende do teu Santo Espírito, para nos trazer as palavras corretas, Senhor Deus, e principalmente aplicar em nós a sua palavra. Que ele hoje seja o arauto, que ele seja o anunciador do Evangelho, do poder de Deus para as nossas vidas. Abençoe ele e o guarde. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Bom, hoje estou incumbido de trazer a mensagem, continuar, na verdade, a exposição bíblica no Evangelho de João. Então, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia aí. No Evangelho que João escreveu, no capítulo 11. Evangelho de João, ou que João escreveu, capítulo 11, a partir do verso 28 até o 37. O evangelista diz assim: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podiam ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Até aqui, irmãos. Eu falei até o verso 38, até o verso 37. Antes de começarmos a exposição, quero fazer mais uma oração, amém? Para que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez elevamos a nossa oração por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Agradecidos pela Tua palavra, porque o Senhor escolheu se revelar por meio de palavras, por meio de um texto infalível, ó Pai. E é nesse texto e através desse livro, ó Pai, que nós confiamos e nós cremos e nós conhecemos o Senhor. Mas, Senhor, hoje
E agora é um momento especial, é um momento em que nós paramos tudo, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, a Tua voz muitas vezes, como já foi dito, nos mói. Muitas vezes machuca, Pai. Mas é por causa do nosso coração duro. Mas mesmo assim, Senhor, fale conosco. Pois é a Tua palavra que nos transforma. É a Tua palavra que nos muda, que nos dá fé, ó Pai, que nos santifica. Por isso, fala conosco, nós desejamos ouvir a Tua voz. E é a Tua palavra o meio pelo qual isso se faz. Nos ajude, ó Senhor, eu como um servo, como instrumento que irá expor a Tua palavra. Me ajude. Tem misericórdia desse pobre pecador, ó Pai, que nada tem para oferecer a ninguém. Mas é a Tua palavra que irá fazer. Oramos e pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós continuaremos a exposição do capítulo 11 do Evangelho de João. Já foi exposto desde o capítulo 1, foi domingo passado, o pastor deu continuação à exposição. E hoje nós iremos falar sobre o encontro de Jesus com Maria. Domingo passado foi o encontro de Jesus com Marta, mas agora é o encontro de Jesus com Maria. E nós vamos ver algumas peculiaridades com Maria. A forma que Maria abordou Jesus. Nós vimos a forma que Marta se achegou até Jesus. Agora nós veremos como Maria irá fazer isso. E nós perceberemos, como o pastor mesmo falou, alguns contrastes aí. Porque o evangelista sempre tem um propósito em destacar algumas figuras. Ele quer trazer algum ensinamento para nós. Então se atente aí. Né? Não se preocupe com as crianças aí não, tá? Mas se atente à palavra de Deus. Então, domingo passado nós ouvimos e aprendemos sobre o encontro de Jesus com Marta. Então, só para a gente ter uma introdução e compreender o que está acontecendo aqui, no início do capítulo 11 vimos sobre o amor de Cristo, que foi eu mesmo que expus a primeira parte deste capítulo. Então, nós vimos e contemplamos o amor de Cristo no início do capítulo 11, do verso 1 ao verso 16. E o que nós aprendemos logo no início? Aprendemos sobre o amor de Cristo. Então é no amor de Cristo que devemos depositar a nossa fé. É nesse amor que nós prosseguimos, tendo a certeza que Ele jamais nos desamparará. Entretanto, esse amor jamais nos isentará dos sofrimentos e das dores. E está aqui um relato. Não foi a mensagem enviada para Jesus, que Marta e Maria enviou, para que Jesus socorresse o seu irmão que estava doente? Só que o evangelista ele tem a intenção de destacar sempre o amor de Cristo ali. Só que é um contraste o amor de Cristo com a demora dele ali, na região da Pérea. Por que Jesus demorou 2 dias? Então nós vemos isso logo no início do capítulo. O evangelista está querendo nos mostrar e nos ensinar que o amor de Cristo não é como o nosso. O amor de Cristo não é um amor egoísta. O nosso amor é para já. Nós queremos as coisas para já. Não é assim com o nosso marido, com a nossa esposa, com os seus maridos. Tudo que nós pedimos é para já. É no mesmo instante. É um amor egoísta. Mas Jesus não é assim. Jesus sempre tem um propósito. E o propósito destacado no Evangelho de João é fazer a vontade de Deus. Então o centro daqui não é o homem. O centro do Evangelho de João não é o homem, mas é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Pois constantemente ele está relatando que Cristo salvava, que Cristo dava vista ao cego, que Cristo curava. Então o destaque aqui é Jesus e não o homem. A intenção de Jesus em tudo que ele fazia era glorificar a Deus. Esse é o fim do homem. Não é isso que está no nosso catecismo e várias confissões ao longo da igreja,
que foi feito ao longo da igreja. Qual é o propósito de nós estarmos aqui nessa terra? Glorificarmos a Deus. E Jesus foi o maior professor nosso, pois tudo o que ele fazia era com o intuito de glorificar a Deus. Então não se engane, irmãos, Jesus te ama sim, mas ele não fará do jeito que você quer. Ele não fará das coisas que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, porque o propósito dele maior é glorificar o Pai. Entretanto, esse amor jamais nos isentará dos sofrimentos e dores. Pelo contrário, é no sofrimento que a nossa fé é forjada. É nas lutas que somos forjados. É nas lutas que a nossa fé vai ganhando corpo. Ela é exercitada. Alguns aqui vão à academia para o quê? Fortalecer o músculo. E como se fortalece o músculo? Pegando peso, se esforçando. É a mesma coisa com a nossa fé. É preciso passar por momentos difíceis. É preciso, às vezes, carregar peso. Para o quê? Para a nossa fé se fortalecer. Talvez você esteja assim também, passando momentos de dificuldade, onde a sua fé está sendo testada. Mas o intuito de Deus não é parar com a sua vida ou acabar com a sua vida. O intuito dele é de fortalecer a sua fé por meio desses acontecimentos em sua vida. É o amor de Cristo. Pelo contrário, é no sofrimento que a nossa fé é forjada. Cristo amava Lázaro, amava Marta e Maria, mas demorou 2 dias no lugar onde estava. Cristo amava Lázaro, mas não o poupou de ficar doente. Cristo amava esses irmãos, mas permitiu que Lázaro morresse. Então essa ideia de que crente não sofre é mentira. Essa ideia de que crente não morre é mentira. Essa ideia de que crente não fica doente é mentira. Porque Deus irá, muitas vezes, permitir a doença. Olha a Covid aí. Quantos se foram? Nós não fomos acometidos também, muitos aqui na igreja ficaram afastados por causa desse vírus. Deus jamais nos blindará contra esse mal. Nós estamos todos sujeitos a passar por dificuldade. A diferença é que nós confiamos no amor de Cristo. É o amor dele que nos sustenta, é a graça dele que nos dá força para continuar. Nós não entramos em desespero diante da doença, porque Cristo nos sustenta. O amor dele nos sustenta. Então, não se engane, você irá passar por momentos difíceis. O evangelho é cruz, nós cantamos aqui, eu levarei também a minha cruz. O evangelho é carregar a cruz. Mas há uma diferença. Cristo está comigo e com você. Cristo está conosco. Ele prometeu, estarei com vocês todos os dias. Não o dia em que tudo vai bem, ou o dia que tudo vai mal. Todos os dias eu estarei com vocês. Se alegre. Se alegre com as lutas. Se alegre com as perseguições. Se alegre, a sua fé está sendo exercitada. Não é isso que Tiago diz? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. A palavra que Tiago usa, várias, é multicolor. O que isso significa? Vários tipos de provação. Então, se hoje você está sofrendo uma doença, amanhã a sua luta será outra coisa. Talvez na área financeira, talvez na família. Mas se alegre, porque tem um objetivo. A luta em nossa vida tem um objetivo: nos tornar mais firmes, persistir, que venhamos crer e confiar no amor de Cristo. É isso que o início do capítulo vai destacar: o amor de Cristo para com os seus eleitos. Entretanto, ele jamais nos desamparará. E na segunda parte, que foi o domingo passado, versos 17 ao 27, vimos um encontro de Marta com Jesus. E que diante da incredulidade de Marta, Jesus o exorta a crer nele. Pois ela
pois ele é a vida. Não sei se vocês se lembram o que foi exposto, ou se você já leu esse relato. Marta encontra Jesus, e sem perguntar se estava tudo bem com Jesus, ela já vai e expõe o problema. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Desesperada. Aliás, essa é uma característica de Marta. Ela sempre está apegada às situações, aos problemas. Não vemos isso lá em Lucas? Quando Jesus adentra a casa dela junto com os discípulos, o que ela faz? Está tão atarefada que não dá a mínima para Jesus ali. Mas Maria, ela senta aos pés de Jesus. Talvez você entrou aqui preocupado. Talvez você entrou aqui tantas coisas, carregado. Mas o que Jesus fala é: senta e ouve a minha voz. É só ouvir a minha voz. Porque a fé vai vir pelo ouvir a exposição do Evangelho. Mas Marta, constantemente, ela está demonstrando a sua aflição, as suas preocupações com as coisas terrenas. E nós vemos isso ao encontrar Jesus. Mas Jesus sempre tem uma palavra certa. Jesus o exorta: crê em mim, Marta. Crê. Crê que seu irmão irá ressuscitar. Crê. Jesus a exorta a crer nele, pois ele é a vida. E que diante dessa exortação, após Jesus exortá-la a crer, Marta faz uma das mais belas confissões, dizendo que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Marta reconhece que ele é o próprio Deus ali diante dela. A sua fé estava fraca. Mas o que gerou mais fé, ou melhor, o que fortaleceu a sua fé, foi ouvir a voz de Deus. Se a sua fé está fraca, é porque você não tem dado ouvido à palavra de Deus. Você tem dado a importância certa à pregação, à exposição e à leitura das Escrituras? As nossas maiores dificuldades e medos e temores é por falta de confiança nas Escrituras. Foi isso que o Benício expôs para a gente ontem. Nós não confiamos no Evangelho, nós não confiamos nas Escrituras. Talvez se você se encontra fraco, é porque você não tem dado o devido valor às Escrituras. Mas Deus irá trabalhar. Deus é o bom pastor. Ele trabalha na sua vida também. E agora, no entanto, veremos o encontro de Jesus com Maria. E é através dos sofrimentos que ele trata as fraquezas de ambas. Porque cada uma delas tinha uma característica, uma falha em seu caráter. Mas Jesus está trabalhando em cada uma dessas falhas. Então Jesus trabalha também na minha e na sua falha, nas suas falhas. Jesus, ele sabe trabalhar. E é diante daquilo em que nada podemos fazer, em que a nossa fé sucumbe, que ele a fortalece. Ou seja, nos momentos mais difíceis, é nos momentos em que nós não temos mais o que fazer, em que a nossa fé está sucumbindo, que ele vem e nos fortalece. Porque foi isso que aconteceu com elas estavam desesperadas. Mas Jesus esperou o momento certo. Não foi isso? 4 dias. Onde já não tinha mais esperança. E agora, 4 dias, já não tem mais esperança. Mas, meus irmãos, era Cristo que estava ali. A própria vida ali diante dele. Aquele que sustenta tudo e a todos. E agora adentramos ao texto. Verso 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. Após se encontrar com Jesus, porque isso é uma continuação do que está acontecendo, do verso 27.
é uma continuação. Então, por isso que ele fala, tendo dito isto, ou o quê? O que ela falou no verso anterior. Após se encontrar com Jesus, Marta volta para chamar Maria. Entretanto, vale destacar que Marta não chama Jesus para ir à sua casa e nem para ir ao túmulo. Jesus ele chega ali no local. Mas vocês percebem que Marta retorna para casa e não chama Jesus? Marta nem sequer, Jesus, após a confissão dela que ela faz, se fosse eu acho, né? Então vamos lá no túmulo. Vamos lá, o meu irmão precisa do Senhor. Ou fale uma palavra daí que eu sei que o meu irmão vai viver. Mas Marta se mantém calada. Marta se mantém quieta. Embora ela fizesse uma bela declaração no versículo anterior, ela não tinha a fé e não havia compreendido que aquele que estava diante dela tinha poder sobre a morte. Marta ainda dava umas titubeadas na fé. E nós vamos ver isso no capítulo 12. Porque quando Jesus, ou melhor, na continuação do capítulo, Jesus vai pedir para tirar a pedra. E o que ela fala? Senhor, já fede. Então Marta, às vezes ela faz uma confissão extraordinária, mas daqui a pouco ela está temerosa. E o exemplo de Marta é o nosso exemplo. Às vezes nós estamos com tanta fé, a ponto de fazer as melhores confissões, ou a ponto de até curar, como Pedro passava e a sombra dele curava. Tamanha a nossa fé. Mas daqui a pouco a gente fala, Senhor, já fede. Senhor, já não tem jeito não. Faz muito tempo já. Senhor, o Senhor demorou. Não crendo que em quem está ali é o próprio Deus, que deu vida ao universo, que criou todas as coisas com o poder da palavra. Cristo estava ali, o Logos, destacado pelo próprio João. A palavra que deu existência a tudo. Mas Marta parece que se esquece disso. E às vezes assim somos eu e você. Quantas coisas Deus já fez em nossas vidas. E quando vem a primeira dificuldade, a gente, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor me ouvisse, talvez, né? Se esquecendo de quem Ele é. E eu ainda vou mais um pouco. Porque nós temos as Escrituras como regra de fé e prática. Se você tem falhado, se sua fé está fraca, recorra às Escrituras. Volte à palavra, ela que vai te fortalecer. Continue a perseverar no conhecimento das Escrituras. Embora ela fizesse uma bela declaração no versículo anterior, ela não tinha uma fé robusta. Não havia compreendido que quem estava diante dela tinha o poder sobre a morte. Ou seja, tinha o poder para ressuscitar Lázaro. Muito provavelmente também, ela temia que Jesus entrasse e fosse morto. Ou ela tinha medo de que Jesus fosse morto. Porque nós vemos nos versículos anteriores, porque Jesus ele sai dali de Jerusalém, porque muito provavelmente ele seria morto. Os judeus ali já começavam a perseguir Jesus, querendo prendê-lo. Então parece que Marta está com medo. Mas melhor você ficar aí, Jesus. Fica aí, porque senão vai trazer muito alvoroço ali. Fica aí que as pessoas estão te perseguindo. Muito provavelmente foi com esse sentimento que Marta deixou Jesus onde ele estava. Chegou a mensagem de Marta a Maria. Chegou
e te chama. Essa foi a mensagem de Marta. Marta, ou Maria, o mestre chegou e te chama. O mestre chegou. Esta foi a mensagem de Marta. Jesus se demorou 2 dias no lugar em que ele estava, mas ele havia chegado. Lázaro havia morrido, mas Cristo chegou. O luto já tomara conta, mas Jesus havia chegado. A vida estava ali. Ele te chama. Jesus, assim como se encontrou com Marta, agora quer se encontrar com Maria. Você percebe isso? Jesus se encontra com Marta. Aliás, nós vemos isso logo no início, porque Jesus está ensinando os seus discípulos. Porque os seus discípulos ainda têm uma certa descrença de quem Jesus é. E nos versículos anteriores aqui, ele trata com Marta. Mas agora ele quer tratar com Maria. Ele chama a Maria. Quer tratar a fé de Maria também. É a mensagem simples. Ele te chama. Perceba que o verbo está no presente, ou seja, é hoje. É agora. Maria, o mestre te chama. O chamado não era para depois. O chamado não era para todos ali. Mas o chamado era somente para Maria. Maria, o mestre te chama. E o chamado ali foi particular. Perceba que ela chama no canto e fala: Maria, o mestre te chama. Era um chamado particular. É a mensagem simples, ele te chama. Perceba que o verbo está no presente, é hoje, é agora, ele te chama. Jesus queria tratar a fé, não de todos, mas de Maria. 3 lições que nós aprendemos logo nesse início aqui. Primeiro, o chamado de Cristo é particular. Cristo não chama a todos, mas somente os seus. Jesus não poderia chamar, não, venha, pede para todo mundo vir aqui, que eu vou explicar uma coisa para eles. Pede para todo mundo vir aqui, que eu vou passar o que eu vou fazer daqui por diante. Não, Jesus chama Maria. É um chamado particular com ela. Cristo chama não todos, mas somente os seus. Sua vida ele deu não a todos, mas somente àqueles que o Pai elegeu. Isso é difícil para nós aceitar. Mas Jesus chama somente aquele que ele escolheu. E ele deu a vida somente àquele que ele escolheu. O chamado é particular. Segunda lição. A fé que ele dá é somente aos seus eleitos. Jesus chama somente Maria. Ele quer tratar a fé de Maria. Ele não quer tratar a fé dos outros, mas de Maria. A fé é dom de Deus, vem de Deus. E se é dele, ele a dá a quem ele quer. Então percebemos o chamado particular, ou a eleição, se nós podemos aplicar aqui. É difícil, mas é o texto que diz. Ah, mas é meu parente. Ah, mas é meu filho. Difícil. Mas é Deus quem escolhe. É Deus quem elege, é Ele quem dá a fé. Terceira lição e última. Cristo te chama hoje. Conforme eu destaquei, o verbo está hoje, é no presente. É agora. O chamado é para hoje, é para agora. Cristo te chama. Cristo nos chama.
O chamado é para hoje, não é para amanhã, é agora. A salvação é para agora, a fé é para agora, é agora. Verso 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. A mensagem foi simples. Não teve nenhuma eloquência. Jesus não usou de retórica. Vai lá, chega em Maria e explica toda a salvação, a justificação. Não. A mensagem foi objetiva. O mestre te chama. Simples. Não houve nenhuma elaboração teológica, filosófica, mas somente Cristo te chama, o mestre te chama. Entretanto, o poder não está na retórica. Não está na nossa eloquência, na capacidade argumentativa, mas está naquele que chamou. Cristo te chama, ó pecador. Essa é a mensagem de hoje. Cristo te chama. Eu não estou dizendo que a gente não tem que entender, porque nós estamos estudando aqui sobre a salvação, sobre a justificação. Mas a questão da salvação que Deus te chama é hoje. E é simples, Cristo te chama. E ontem, ouvindo o Benício, foi feita a pergunta sobre a mensagem do Evangelho, ele foi bem enfático, a mensagem do Evangelho é simples. Cristo te chama. Cristo te chama. E foi suficiente. Porque olha o que o autor diz, ou o evangelista. Ouvindo isto, ou seja, foi suficiente. Ouvindo isto, não precisou de mais nada. Não precisou de explicações. Ela mais que depressa levantou-se. Eis o efeito do chamado de Cristo. Eis o efeito do chamado do bom pastor às suas ovelhas. E as suas ovelhas o ouvem, entendem e o obedecem a esse chamado. Cristo te chama. Muitas vezes a gente quer fazer umas elaborações para pregar o Evangelho, mas muitas vezes Cristo só vai usar apenas uma frase: Cristo te chama. A gente nós reformados, temos muitas objeções contra certos tipos de forma de evangelismo. E minha mãe conta que quando ela reconheceu a Cristo como Salvador, a mensagem que ela ouviu era: Jesus te ama. Para a gente é muito pobre isso. É pobre. Jesus te ama, mas Jesus ama todo mundo, pecador? Como que é isso? Não precisou de elaboração. A mensagem foi simples. Ela disse que ela olhou para o estado dela, viu quanto ela era pecadora. Ela disse: como pode um Deus me amar? Como pode um Deus santo me amar? A mensagem do Evangelho é simples e Cristo usará das melhores e das mais diferentes formas. Ele é soberano sobre tudo. Cristo te chama. E você e eu, como ovelhas desse bom pastor, reconhecemos essa voz. Reconhecemos que Ele nos chama. Se você realmente é a ovelha desse bom pastor, você ouvirá e obedecerá a esse chamado. Verso 30. Verso 30. Jesus não havia entrado no povoado,
mas estava onde Marta o encontrara. Muito provavelmente Jesus havia ficado fora da aldeia, por pedido de Marta. Alguns estudiosos dizem que talvez Marta tenha falado: Jesus, fique aí, acho melhor o senhor ficar aí, porque há perseguição. Entretanto, vale destacar que Jesus não fala e não expressa o desejo imediato de ir ao túmulo, porque o objetivo de Jesus vir ali era fazer um milagre, era ressuscitar Lázaro. Esse era o objetivo de Jesus ali. Mas Jesus, provavelmente a esse pedido de Marta, ele não fala nada. Ele simplesmente, ok, vou ficar aqui. Há uma lição aqui. Cristo primeiro queria tratar a fé deles. Cristo primeiro queria tratar a fé de Maria. Por isso que ele não vai direto ao túmulo. Por isso que ele não vai e entra na casa dela. Jesus queria tratar Maria primeiro, assim como tratou Marta. Verso 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Essa quantidade de judeus na casa de Marta e de Maria demonstra como essas irmãs eram conhecidas na região. Conforme eu já vi explicado, o pastor também já explicou, provavelmente elas eram conhecidas ali. Por isso se explica a quantidade de pessoas na casa delas. A rapidez e a pressa que Maria demonstra ao chamado de Cristo chama a atenção dos que estavam ali. Perceba que Maria, ela rapidamente ouve o chamado de Cristo e vai à direção dele. Isso chama a atenção dos judeus. Opa, o que está acontecendo? Maria espontaneamente, rapidamente corre ao chamado de Cristo, a ponto de acharem que ela ia se lamentar. Há muitas tradições judaicas em que essas pessoas ficavam lamentando no túmulo ali do seu defunto. Mas Maria vai ao encontro daquele que poderia consolá-la verdadeiramente. Maria não vai ao túmulo. Maria não vai ao morto. Maria vai ao encontro daquele que poderia resolver a situação. Daquele que é vida, daquele que é consolo. É para ele que Maria corre. Aquele que verdadeiramente a amava. Os judeus estavam ali para consolar, mas o verdadeiro Consolador estava chamando. E mais que depressa ela corre para esse Consolador. Aquele que verdadeiramente a amava. Para quem você tem corrido? Para quem você tem ido e tem lançado as suas dificuldades, as suas angústias? A quem? Cristo te chama. Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Que contemplação, irmãos. Cristo estava ali. O Senhor sobre tudo e sobre todos estavam ali. E Ele estava a chamando. O próprio Criador, o próprio Deus encarnado estava diante dela ali. Que maravilha! Que maravilha! Embora odiado por alguns, Cristo era amado por ela. Embora rejeitado pelos judeus, Jesus tinha um lugar e reconhecimento de honra por essa família. Porque ela dá ouvido ao que Jesus está falando. Isso explica o fato dela lançar-se aos seus pés. Embora ninguém desse nada por Jesus, Maria reconhecia que Ele era Senhor.
Maria reconhecia que ele era o próprio Deus. Mas as pessoas sequer davam importância de quem ele era. Mas é um cumprimento bíblico. Não é Isaías que disse, ele não tinha nenhuma formosura, não tinha nada que as pessoas vissem nele de belo. Mas os seus eleitos reconhecem. Os seus eleitos ouvem e reconhecem a sua voz. Embora odiado por alguns, Cristo era amado por ela. Embora rejeitado por alguns judeus, Jesus tinha um lugar e reconhecimento de honra por essa família. Isso explica o fato dela lançar-se aos pés de Jesus. Uma melhor tradução desse termo é prostrou-se. Algumas traduções trazem lançou-se aos pés de Jesus. Mas uma melhor tradução, ela prostrou-se aos pés de Jesus. Uma melhor tradução é prostrou. Significa lançar-se ao chão em forma de adoração. Essa é uma melhor tradução. Ela prostrou-se. O ato de prostrar é reconhecer o senhorio de Cristo. É como se a sua atitude dissesse: embora o tenhas demorado, o Senhor continua sendo o meu Senhor. Embora meu irmão tenha morrido, eu continuo te adorando. Maria é relatada 3 vezes nos evangelhos. Nas 3 vezes, onde ela estava? Aos pés de Jesus. Se vocês procurarem todos os relatos que há dela, todos os relatos ela está aos pés de Jesus. Maria reconhecia que ele era Senhor sobre tudo. Embora o seu irmão tenha morrido, embora Jesus demorasse lá 2 dias e 4 dias para chegar aonde ela estava, ela reconhecia que ele era Senhor sobre tudo. E ela continuava o adorando, porque o ato dela se prostrar diante dele é um sinal de reconhecimento, de adoração a ele. Ela não mudou a sua forma de ver a Jesus. Como eu e você estamos agindo e reagindo diante às dificuldades? A primeira dificuldade, já esqueço que ele é Senhor. Eu acredito que você também é assim. A primeira perda, nós esquecemos quem é Jesus. Mas Maria nos ensina, ela prostrou-se, reconhecendo que ele era Senhor sobre tudo. Embora ele não tenha atendido ela naquele momento, ela entendia que ele era Senhor sobre tudo. Ela estava aos seus pés, as 3 vezes. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse pequeno verso, ele diz que na primeira vez ela estava aprendendo, porque é em Lucas lá. Jesus entra e onde ela fica? Nos pés de Jesus para aprender. Na segunda, neste capítulo, ela chora Jesus. Ela se prostra diante de Jesus. E na terceira, ela agradece Jesus. Verso 12, capítulo 12, verso 13. Porque ela faz? Ela unge os pés de Jesus e a enxuga com seus cabelos. Maria nos dá uma lição. Quando tudo está mal, esteja nos pés de Cristo. Quando tudo vai bem, esteja nos pés de Cristo. Esse é o lugar em que todo cristão deve estar, aos pés de Cristo, prostrado diante dele. Tudo está indo bem? Continue prostrado, porque ele é Senhor. Está tudo indo mal? Continue prostrado, porque ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Não pare.
continue prostrado ali. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Mesmo que Ele não te ouça no momento, Ele te ama. Ele é Senhor sobre essa situação. Porque o que está mais destacado aqui é o amor de Cristo por eles. O João, ele tem esse intuito de destacar o amor de Cristo. Cristo amava-os, mas não isentou do sofrimento. Mas Maria nos ensina, continue nos pés de Jesus. Continue o adorando. Continue reconhecendo que Ele é Senhor sobre tudo e todos. E a declaração dela, um pouquinho mais para frente, no mesmo verso. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma declaração que Marta. Se vocês olharem nos versos anteriores aí, Marta faz o mesmo pedido e faz a mesma exclamação a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria usou as mesmas palavras que Marta. O que demonstra que as duas estavam falando sobre a ausência de Cristo diante do acontecimento. Provavelmente, o pastor ele destacou isso também no domingo passado. Elas estavam falando sobre isso. Poxa, Jesus está demorando. Poxa, Jesus, será que ele não ama mais a gente? O que está acontecendo? Ele demora, ele está demorando. Talvez ela estava, ou muito provavelmente elas estavam falando sobre isso. Por isso, esse destaque nas duas falas delas. Embora a declaração estivesse misturada com a tristeza pela ausência de Cristo, contém verdades. Realmente, se Cristo estivesse ali, Lázaro não tinha morrido. Pois ele é vida. Não há morte onde Cristo está. O crente que está em Cristo já não está morto em pecados, pois Deus lhe deu vida. Já não morre eternamente, pois viverá eternamente. A declaração de Marta e de Maria, embora misturada com um pouco de ressentimento e um pouco de falta de fé, traz uma verdade. Se Cristo estivesse ali, não teria morrido, porque Ele é vida. Ele é vida e a morte não tem poder sobre Cristo. Ele venceu a morte. E seus eleitos e seus filhos jamais morrerão, mas viverão eternamente, porque Cristo é vida. Verso 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A palavra agitou-se aí, vem do verbo grego, que significa, que no verbo grego está assim, embrimaomai, que literalmente significa bufou de indignação. É isso que significa aqui. Indignou-se. Jesus bufa diante daquela situação. Indignado com o que estava acontecendo. Esta é a mesma palavra usada no capítulo 12, quando os discípulos ficam indignados quando Maria despeja o perfume caríssimo nos pés de Jesus. Essa mesma palavra é usada pelos discípulos no capítulo posterior, ali no capítulo 12, quando a mesma Maria unge os pés de Jesus, e o autor destaca que era um perfume raríssimo. Os discípulos ficam indignados com a atitude de Maria, em despejar algo valioso diante ou nos pés de Jesus. Então eles fazem o quê? Como pode ela gastar um perfume tão raro? Nós poderíamos vender e distribuir esse dinheiro aos pobres. É isso que eles falam. É a mesma palavra usada aqui. Entretanto, Jesus se indignou com a situação e com o fim que o pecado levou à humanidade.
Vale percebermos uma coisa: Jesus se encontrara com Marta, a atitude dele era de fortalecer a fé dela, levando-a a crer nele. Porém, com Maria, ele se compadece, ele se comove. Se nós colocarmos os dois encontros em paralelos aí, Jesus tem atitudes diferentes. Com Marta, ele exorta a Marta a crer nele. Porque Marta está demonstrando uma incredulidade. Mas com Maria, Jesus não fala nada, ó, creia em mim, creia que eu sou o Senhor. Porque Marta, ou Maria, melhor dizendo, ela cria que ele era o Senhor pela atitude dela. Ela prostrou-se diante dele, então ela reconhecia que ele era Senhor. Mas a atitude de Jesus é o quê? Se comover. É como se Jesus quisesse a consolar. Maria estava angustiada, triste, porque seu irmão tinha morrido e aquele a quem ela amava havia demorado para atendê-la. Jesus está tratando de maneira diferente. Jesus trata a fé de Marta. Jesus trata esse rancor, essa tristeza de Maria. Mas Jesus está tratando. Cada um de nós, Jesus trata de uma forma, de uma maneira diferente. Cada um de nós temos características diferentes. E Jesus trabalha em cada uma delas. Jesus não é um Deus carrasco. Não. Ele entende cada um de nós. Ele se compadece por cada um de nós. Maria provavelmente não estava fraca na fé, pois sua atitude ao encontrar Cristo demonstra isso. Maria estava triste pela morte do irmão e pelo fato daquele que ela amava e que poderia, se estivesse ali, resolver a situação. Jesus está tratando cada uma delas. Com Marta, ele a exorta a crer e confiar. Já com Maria, ele se comove. Ou seja, ele demonstra que o amava. Parece que Maria estava precisando sentir o amor de Cristo por ela. Mas Jesus está tratando cada um com suas peculiaridades. Talvez você chegou aqui e também, eu preciso sentir o amor de Cristo, mas Jesus irá tratar exatamente nisso. Talvez a sua fé está fraca, Jesus está trabalhando, irá trabalhar na sua fé fraca. Mas Jesus trabalha nisso. Cada um de uma forma diferente. Ele está mostrando que sente as nossas dores, nossa incapacidade diante aos problemas. Ele não está à parte de nós. Pelo contrário, ele chora. Ele não é um Deus de longe, mas de perto. Ele não é um Deus carrasco, mas um Deus que ama. Por isso, ele é o nosso mediador. Percebe que Jesus, ele se entristece com a situação. Jesus sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Ele sofreu dores, passou fome, frio. Por isso, ele é o nosso mediador. É por isso, claro, um dos motivos, claro, porque ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele foi perseguido, ele foi tentado em todas as áreas. Ele é o nosso Deus de perto. É um Deus que sente as nossas dores, que entende as nossas limitações. Calvino, comentando esse mesmo versículo, disse: além disto, visto ele tornar-se submisso desde o início, não devemos imaginar que ele era livre e isento de tais emoções. E nesse aspecto, ele provou ser nosso irmão, a fim de assegurar-nos que temos um mediador, que de bom grado perdoa as nossas debilidades e que está pronto a assistir aquelas debilidades que experimentou em seu próprio ser. Esse é o mediador perfeito. Ele sofreu tudo que nós sofremos. Ele passou por tudo que nós passamos aqui.
Nós temos um Cristo que sabe o que nós estamos passando, que entende a nossa situação. Verso 34. E Jesus perguntou: onde o sepultastes? O evangelista faz questão de demonstrar a humanidade de Cristo aqui também. Aquele que ressuscitaria Lázaro não sabia onde o morto estava? Parece meio... Como assim? Jesus, ele conhece tudo e a todos. Ele não sabia onde estava o morto? Não sabia onde ele estava enterrado? João, ele não se preocupa em demonstrar e deixar claro a humanidade de Cristo. E Jesus nem sempre fica usando o seu poder, a sua divindade, não. Todas as vezes que ele usou os seus poderes divinos, tinha um objetivo. Sua limitação humana, sua divindade, o seu poder divino não era usado a todo instante. Mas ao usá-lo sempre tinha um objetivo. Entretanto, essa pergunta também tinha um objetivo. Era demonstrar a incredulidade daquelas pessoas. Jesus nunca faz nada sem um objetivo. Jesus nunca pronuncia uma palavra sem um objetivo. Embora ele demonstrasse ali que não sabia onde Lázaro estava enterrado, ele tinha um objetivo com essa pergunta. Porque nós vamos ver mais para frente como as pessoas ficam, aquele que o curou, fez todas as coisas, não poderia estar aqui e impedir dele morrer? Então isso demonstraria a incredulidade do coração desses homens. Um pouquinho mais para frente aí, no mesmo verso, o autor diz: eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. O verbo ver aí, que está na sua tradução, provavelmente, usado em algumas traduções, no grego, é uma interjeição. Essa palavra grega é ride, que significa olha, vê. Isso significa a indignação das pessoas diante da pergunta de Jesus. Não bastava já ter demorado. E todo o sofrimento que a família já estava sofrendo. Ele queria a prova que Lázaro tinha morrido. É esse pensamento que as pessoas estão ali. Venha e vê. Venha, vou mostrar para você onde ele está. Parece que ele está precisando ver onde esse morto está. Para ser comprovada a sua morte. Já faz 4 dias. Por isso que está usando essa interjeição. E está chamando a atenção de Jesus. Venha e vê. Vamos provar que ele está morto. E 4 dias. Se eles soubessem que estava diante deles. Se eles soubessem que diante deles estava aquele Criador de todas as coisas. Aquele que dá vida a todas as coisas. Se eles soubessem que diante deles estava aquele que trouxe à existência todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, daquele que nós nos movemos e existimos. Parece que eles esquecem quem é Jesus. Por isso eles estão indignados. Venha e vê. Venha que nós vamos provar que ele está morto. Verso 35. Jesus chorou. A pergunta que fazemos é: por que Jesus chorou? Por que Jesus chora ali? Parece que o versículo está meio isolado, sem nexo, e Jesus chorou. Qual o sentido disso? O choro de Jesus era motivado pela dureza e a incredulidade daqueles que ali estavam. Porque percebe que João, ele colocou bem no meio, da onde essas pessoas, esses judeus, eles falam: venha aí ver. Pela indignação dessas pessoas. E ele coloca bem ali no meio: Jesus chorou. O choro de Jesus era motivado pela dureza e incredulidade daqueles que ali estavam.
Sabemos disso por conta do versículo que antecede, com a resposta das pessoas. Vê, olha, eles, depois de tudo o que Cristo já havia feito, não criam verdadeiramente nele. Jesus chora diante da incredulidade daquelas pessoas, diante do coração duro daquelas pessoas, diante da resposta que ele recebe. Jesus se entristeceu com o ato daqueles homens, com a dureza do coração daqueles homens. Esse é o nosso coração. Esse é o meu e o seu coração incrédulo. Jesus dá tantas provas de quem ele é, como ele fez com essas pessoas. Quantos milagres Jesus já fez ao longo dos capítulos expostos até aqui. Mas ainda assim eles não criam em Jesus. Não criam. O que precisava mais? E eu volto a destacar: milagre não gera fé. Porque se gerasse, essas pessoas seriam as pessoas com mais fé. Porque o tanto de coisas que eles viram Jesus fazer. Milagre não gera fé. O que gera fé é o ouvido e a confiança, as Escrituras, a palavra de Cristo. É isso que gera fé no homem. Se sua fé é gerada, é pautada em milagres, logo você desanimará, logo você vai parar. Porque milagre daqui a pouco a gente esquece. Jesus vem e faz algo mirabolante, extraordinário, mas amanhã nós já nos esquecemos. Mas a nossa fé tem que estar nas Escrituras, na sua palavra. Percebam que a falta de fé, que é relatado desde os capítulos primeiros, é porque a fé dessas pessoas sempre estava pautada nos milagres de Jesus. Sempre. Sempre estava nos milagres. Por isso que a fé deles sempre estava, ora em cima, ora lá embaixo. Ou sequer, nem sei se tinha fé verdadeira. MacArthur diz que é uma fé espúria, falsa. Mas uma fé pautada nas Escrituras, pautada nas palavras de Jesus, ela se mantém. Passa por uns momentos difíceis, mas ela está ali. Meio que apagando, mas está ali. Porque é uma fé gerada pelo próprio Cristo. Então disseram os judeus, verso 36, então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Verso 37 também. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Os judeus ao olharem Jesus ou a Cristo chorando, chegaram à conclusão de quanto Cristo amava Lázaro. Essa é a conclusão que eles chegam. Olha, ele está chorando porque Lázaro morreu. Jesus está se compadecendo com aquela situação. E outros, no verso 37, objetaram: se ele não curou os cegos, fez milagre, não poderia fazer alguma coisa por aquele morto, pelo seu amigo? E agora chora um choro amargo, arrependido. Era isso que eles pensavam. Esses judeus olham: ele está chorando, mas ele poderia estar aqui. Eu não sei por que ele está chorando. Se ele que deu vista ao cego, se ele curou, por que ele não estava aqui no momento certo para impedir que esse homem morresse? Perceba o contraste. Um acha que Jesus está chorando por causa do morto, porque o seu amigo, aquele que amava, estava morto. E os outros olham e falam assim: esse Jesus é um hipócrita. Está chorando, mas ele deveria estar aqui, né? Ele deveria estar aqui no momento em que ele estava doente, Lázaro estava doente. Entretanto, as lágrimas de Jesus são resultadas pela incredulidade deles. As lágrimas de Jesus não eram de arrependimento,
As lágrimas de Jesus não era pelo morto ali, embora ele se compadeceu da situação. Mas o choro não era por causa disso, mas por causa da incredulidade do coração deles. Pelo coração endurecido do homem, causado pelo pecado. É por isso que Jesus está chorando. Como é que pode o coração endurecido desse jeito? E eu quero abrir um parênteses. Como tem sido exposto diante de nós, culto após culto, o nosso coração endurecido. O nosso coração incrédulo. Talvez tenha faltado fé para nós. No culto de doutrina, nos de oração, aos domingos, sempre tem sido falado sobre a incredulidade. Cristo quer trazer fé verdadeira a nós. E a fé pautada nas Escrituras. Não venha atrás de milagres. Não venha. Porque se é uma fé espúria, venha atrás das Escrituras. É a palavra que vai gerar fé em você. Jesus chora pelo coração endurecido do homem causado pelo pecado. As lágrimas de Cristo não são por alguém que estava morto, mas de vivos que estavam mortos. Por isso que Jesus está chorando. Jesus não está chorando pelo morto. Jesus estava chorando pelos vivos que estavam mortos. Por aqueles que falavam sobre Deus, mas não tinham Deus como seu Senhor. Falavam sobre fé, mas não cria que Ele é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Embora vivos, os corações eram sepulcros caiados. Jesus já havia batido nessa tecla, que esses judeus, eles eram sepulcros caiados, mostravam uma beleza, uma santidade, mas dentro deles era tudo podre, morto. E Jesus está chorando por essa incredulidade, por essa falta de fé. Embora falassem de Deus, não criam no próprio Deus diante deles. Eis a nossa realidade. Sempre medimos o amor de Deus pelo que e o quanto Ele faz por nós. Afinal de tudo, é isso que eles estão chegando à conclusão. É como que Ele ama e deixa Ele morrer. Como Ele ama e não vem socorrê-lo. É isso que eles estão medindo. Estão medindo o amor de Cristo pelas circunstâncias. Meus irmãos, o amor de Cristo é medido através disso aqui. Nós vemos o amor de Cristo através disso aqui. É a noite que nós relembramos o que Ele fez por nós. É nisso que nós nos pautamos. No amor de Cristo. Conclusão. Maria, apesar da morte do seu irmão, reconhecia que Cristo era Senhor. Ela reconhecia, nós vimos isso, ela se prostra diante do próprio Cristo, reconhecendo que Ele era Senhor. Ela ouviu o chamado. O Mestre te chama. O Mestre nos chama hoje para um relacionamento verdadeiro com Ele. O Mestre te chama hoje para fortalecer a sua fé, porque foi para isso que Deus, o próprio Cristo, as chamou. O Mestre te chama para te consolar também, assim como fez com Maria. Pecador, o Mestre te chama hoje, pois Ele é a verdadeira vida. Cristo te chama hoje. Talvez você tenha vivido os momentos longe de Cristo, mas Cristo te chama hoje, pecador. Hoje. Cristo te chama hoje. E a própria vida está te chamando. Aquele que tem a verdadeira vida está te chamando. E hoje, da ceia do Senhor, somos
a nos lembrar que por Ele nos amou. Ele a ser rasgado. O seu sangue foi derramado naquele madeiro. Jesus te chama. Amém? Eu quero encerrar com uma oração.